capítulo 3 do segundo livro do profeta Samuel diz assim: E houve uma prolongada guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas Davi ia se fortalecendo e a casa de Saul ia se debilitando. E nasceram filhos a Davi em Hebrom, e o seu primogênito foi Aminon, de Ainoã, a Jezreelita, e o segundo, Quileabe, de Abigail, a que fora mulher de Nabal, o Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, que era filha de Talmai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, que era também mulher de Davi. Todos estes nasceram a Davi em Hebrom. E como havia guerra entre a casa de Saul e a de Davi, aconteceu que Abner se esforçava pela casa de Saul. E Saul havia tido uma concubina que se chamava Arispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner: Por que vieste a possuir a concubina de meu pai? E se zangou Abner grandemente pelas palavras de Isbosete. E disse: Sou eu cabeça de cães que tenha pertencido a Judá? Não tenho eu feito até hoje misericórdia à casa de Saul teu pai, aos teus irmãos, aos teus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi? E tu me fazes hoje arguir por causa da maldade desta mulher? Assim faça Deus a Abner, e assim lhe acrescente se como jurou o Senhor a Davi, eu não fizer eu assim com ele, transladando o reino da casa de Saul e confirmando a Davi o trono sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E ele não pôde responder palavra alguma a Abner, porque o temia. E enviou Abner mensageiros da sua parte a Davi, dizendo: De quem é a terra? E que lhe disseram: Faz aliança comigo, e eis que a minha mão será contigo, para que todo Israel se torne para ti. E Davi disse: Bem, eu farei aliança contigo, mas uma coisa te peço, e é que não verás a minha face sem que primeiro me tragas Mical, a filha de Saul, quando vieres me ver. Depois disto, Davi enviou mensageiros a Esbozete, filho de Saul, dizendo: Restitua-me a minha mulher, Mical, a qual eu desposei por 100 prepulsos de filisteus. Então Isbosete a enviou e a tirou de seu marido, Paltiel, filho de Laís. E seu marido foi com ela, seguindo-a e chorando até Baurim. Ele disse a Abner: Anda, volta-te. Então ele voltou. E Abner falou com os anciãos de Israel e lhe disse: Desde muito tempo tendes procurado que Davi reine sobre vós. Agora, pois, fazei, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Pela mão de meu servo Davi, libertarei o meu povo de Israel da mão dos filisteus e da mão de todos os seus inimigos. E Abner falou também aos de Benjamim. E foi também Abner a Hebrom para dizer aos de Davi todo o parecer dos de Israel e de toda a casa de Benjamim. Veio, pois, Abner a Davi em Hebrom, e com ele 20 homens. E Davi fez um banquete para Abner e os que com ele tinham vindo. E disse então Abner a Davi: Eu me levantarei e irei, e ajuntarei ao meu senhor, o rei, todo Israel, para que façam contigo aliança, e tu reinarás como desejar a tua alma. Davi despediu logo Abner, e ele se foi em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vinham do campo de batalha e traziam consigo grande despojo, mas Abner não estava com Davi em Hebrom, pois já o havia despedido e ele se foi em paz. E logo que chegou Joabe, todo o exército que com ele estava, foi dado aviso a Joabe dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e o rei o despediu, e ele se foi em paz.
Então Joabe veio ao rei e lhe disse: O que tens feito? Eis que veio Abner a ti. Por que, pois, tu o deixastes ir livremente? Sabes tu que Abner, filho de Ner, veio para te enganar, e saber a tua entrada e a tua saída, e para entender tudo o que fazes. Saiu, pois, Joabe da presença de Davi e enviou mensageiros atrás de Abner, os quais o fizeram voltar do poço de Sirá, sem Davi saber. E quando Abner voltou para Hebrom, levou Joabe à entrada da porta, falando como que em segredo, e ali o feriu pela quinta costela e morreu, por causa da morte de Azael, seu irmão. Quando Davi soube disto, depois disse: Limpo estou eu e o meu reino pelo Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia isso sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, que nunca falte da casa de Joabe quem padeça de fluxo, nem leproso, nem que ande com bastão, nem quem morra a espada, nem quem tenha falta de pão. Joabe e Abisai, seu irmão, assim pois mataram Abner, porque ele tinha matado Azael, irmão deles, na batalha de Gibeão. Então disse Davi a Joabe e a todo o povo que estava com ele: Rasgai os vossos vestidos e cingi-vos de sacos e pranteai diante de Abner. E o rei Davi ia atrás do féretro. E sepultaram Abner em Hebrom. E levantou o rei a sua voz e chorou junto ao sepulcro de Abner. E todo o povo também chorou. E pranteando o rei Abner dizia: Morreria Abner como morre um vilão? As suas mãos não estavam atadas, nem os seus pés ligados com grilhões, mas caiu como os que caem diante de maus homens, e todo o povo voltou a chorar sobre ele. E vindo todo o povo a dar pão para que Davi comesse, sendo ainda dia, Davi jurou, dizendo: Assim me faça Deus e assim me acrescente, se antes que se ponha o sol eu provar pão ou outra coisa. E soube disso todo o povo, e a todos pareceu bem, porque tudo o que o rei fazia parecia bom aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele dia que não tinha procedido do rei que Abner, filho de Ner, morresse. E o rei disse aos seus servos: Não sabeis que tem caído hoje em Israel um príncipe e grande? Eis que eu agora ainda sou tenro como rei ungido, e estes homens, os filhos de Zeruía, são muito duros. O Senhor deu pagamento aos que faz o mal conforme a sua maldade. O capítulo 3 vai falar sobre a família de Davi em Hebrom. Davi teve 6 filhos. E Davi, ele pede para que Mical se volte para ele. Porque Abner deserta e vai até Davi. Porque o filho de Saul, ele indaga a Abner o porquê que ele estava com a concubina de Saul. Abner, ele se zangou muito pelas palavras do filho de Saul, Isbosete. E diante disso, Abner vai até Davi para fazer aliança com Davi. E diz a Davi que entregaria todo o povo para que ele reinasse sobre o povo de Israel. Mas Joabe, entendendo o que Abner estava fazendo a Davi, ele vai matar Abner. Porque ele tinha um coração de vingança. Ele queria se vingar porque Abner matou o seu irmão. E quando Joabe, ele mata Abner, Davi, ele entende que o que Joabe fez foi mal. E Davi, ele fala sobre a desgraça que vai cair sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai.
Davi lamenta muito por Abner. Davi, ele compreendia o quão Abner, ele era comprometido com o reino, com o rei Saul. Ele era comprometido com a tarefa que lhe era designada. Independente se Saul queria matar Davi ou não, Abner, ele permaneceu ao lado do rei. E Davi compreendia a fidelidade que Abner tinha com Saul. Davi admirava a postura de Abner e Davi admirou a postura de Abner quando este fez uma aliança com ele. O povo todo chorou por Abner. E diante disso, Davi achou graça aos olhos de todo o povo de Israel que ali estava. Essa palavra nos ensina que o comprometimento, a fidelidade, ela é vista com bons olhos. Quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós somos comprometidos com o Senhor, as bênçãos, elas nos alcançam. Então, que você permaneça com essa palavra no seu coração e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.